A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Graças a Deus estamos aqui hoje para começar um novo livro da palavra do Senhor, livro de Zacarias, né? Deus se lembrou. Diz aqui o significado do nome dele, que é tremendo, irmãos. Deus se lembrou. 14 capítulos. Sabemos, irmãos, que na história bíblica, Zacarias, Ageu eram contemporâneos um do outro. Talvez Ageu era um pouco mais velho, né? Não vamos assim afirmar com toda precisão. E Zacarias um pouco mais novo, mas eram contemporâneos, viveram ali no mesmo período. Irmãos, passaram pela ali a restauração do templo. Isso nós vemos no livro de Esdras. Irmãos, isso nós vemos no livro de Esdras. Leia lá o livro de Esdras todinho. Falamos aqui, que está aí no canal, né? Curiosidades Bíblicas, EV Marcelo, sobre Ageu, 2 capítulos, né? Citamos Zacarias, citamos Esdras. Irmãos, se nós formos lá no livro de Reis, aleluia, vamos ver a citação disso no livro de Reis, Jeremias, Daniel, Ezequiel. Irmãos, é algo tremendo, irmãos. Esse acontecimento aqui, Jeremias, nós vemos lá, Jeremias capítulo 25, 29, né? A qual ele prevê, Deus dá uma palavra a ele, profética dos 70 anos, né? Aleluia. Como que é feita essa contagem, irmãos? Se nós entrarmos assim a fundo, aleluia, no contexto dos costumes, da maneira que o povo de Israel fazia as contagens e tantas outras coisas, ia precisar aqui, irmãos, de umas 2 horas para explicar isso em detalhes, né? Mas a gente hoje aqui só dá uma pequena introdução para que desperte em nós, irmãos, começando por mim, a vontade de ler, de examinar, de conhecer, de buscar em Deus o entendimento, a sabedoria, porque só Ele dá, só Ele faz. Se você ler Tiago 3, quando fala a sabedoria do alto, ela fala que ela é pura, é tratável, é moderada, é pacífica. Que maravilhoso, irmãos. É essa sabedoria que nós desejamos aqui do fundo do nosso coração, que Deus te dê, que Deus nos dê, aleluia. Capítulo 1 aqui de Zacarias, irmãos, eu não vou citar aqui datas, pra gente não ficar aqui, irmãos, comprometido aqui, não ser uma data correta, perfeita, mas os irmãos vendo no canal aí, primeira e segunda, primeiro livro de Ageu, no primeiro capítulo, segundo, em sequência já vem Zacarias já, os irmãos vão ter mais ou menos uma ideia do que vamos estar falando aqui nesses 14 capítulos do livro de Zacarias, né? Aleluia. O versículo 1 fala assim, ó: no 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor se irou fortemente contra vossos pais. Irmãos, se vocês acompanharem nesses livros que nós citamos aqui, Daniel, Ezequiel, Jeremias, Esdras, os irmãos vão ver aquela visão que teve lá, que Daniel teve daquela estátua, né, Nabucodonosor. Irmãos, ali falava de tempos ali que ia acontecer, de 4 potências ali. Irmãos, nós vemos aqui uma segunda parte daquela estátua, aquele simbolismo trazendo para os dias nossos hoje, né? E principalmente para os dias deles aqui, estava se cumprindo aqui. Dário aqui estava como rei. Dário estava aqui, irmãos, ó, no comando aqui, aleluia, da nação, do povo. Sabíamos que o povo tinha sido vencido uma batalha, o povo estava cativo. Irmãos, mas nós vemos aqui um mover do Senhor Deus poderoso, mesmo eles cativos na mão de Ciro. Irmãos, Nabucodonosor, vamos colocar assim, não vamos colocar o filho de Nabucodonosor não, Dário, Ciro, estava se cumprindo aquela visão, irmãos. Ele, o Deus Todo-Poderoso, irmãos, como está escrito aqui no livro de Zacarias, Deus se lembrou, Deus se lembra de você. Irmãos, pecador, falhos, errados, errôneos somos, começando por mim, mas Deus se lembra. A sua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Deus vem até hoje dizer para você que Ele está vendo a sua situação, está vendo o que está acontecendo com você, e Ele se lembra de você, para mudar esse quadro. Aqui Ele viu o quadro do povo, irmãos. Ele moveu o rei Ciro, a qual na palavra do Senhor no livro de Isaías chama ele de servo, oh glória, aleluia, para abençoar o povo dele, oh glória. Versículo 3, portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Irmão, Deus, o Santo dos Santos, Ele fala todos os dias isso para mim e para você. Tornai-vos para mim, que eu tornarei para vós. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós,
tudo que quiserem você tem que voltar-se para Deus, irmãos. Tem que ter um compromisso com Deus. Tem que se entregar para Deus. Tem que estar na presença de Deus. Tem que buscá-lo, honrá-lo, servi-lo. Mesmo que tenha pouca força. Mas diz a palavra, vou mostrar para os seus inimigos o quanto eu te amo. Oh, glória. Versículo aqui, ó. 4. Não sejais como vossos pais, a quais clamavam aos primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Irmãos, vamos ouvir a palavra. Deus está falando, Deus está dizendo, Deus está chamando, Deus está lembrando aquilo que te traz a memória, irmãos, que é a palavra dele, que é a vontade dele, que é a obediência à palavra dele, que é o servir, o fazer a sua obra com amor, com alegria, aleluia. Irmão, faça, obedeça, deixe Deus usar a sua vida, deixe Deus fazer aquilo que Ele quer fazer na sua vida e na minha, escrever, irmãos, aleluia, nossa vida, nossas obras na história, lá nos céus, irmãos. Não é para o mundo ver, não, é para que o mundo veja em nós Cristo e se glorifique o nosso Pai que está lá nos céus e se volte para o Senhor também, aleluia. Aqui o versículo 5, vossos pais onde estão? E os vossos profetas, viverão eles para sempre? Olha, Deus faz uma pergunta aqui, irmãos, tremenda. Versículo 6, contudo as minhas palavras e os meus estatutos que eu ordenei aos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais. Eles voltarão e disseram, assim como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos tratou. Olha, irmãos, aleluia. Aqui, irmãos, na cidade do Putim, na Aparecida, onde nós moramos aqui, os nossos bispos aqui, líderes, para a glória de Deus, tem costume de orar para nós, quando nós vamos ministrar a palavra, estamos fazendo a obra, falar assim, da mesma maneira que você está fazendo a obra de Deus, Deus cuida das suas coisas. Irmãos, Deus é fiel, irmãos. Se você se dedica, se você busca, se você quer, se você faz com amor, irmãos, para Deus, para o Senhor, para o reino dele, Deus vai tratar de você da mesma forma que você trata a obra dele, irmãos. Só que Deus, ele dá além do que pedimos ou pensamos, Efésios 3, segundo o poder em que nós operamos através da fé. Irmãos, esse Deus é maravilhoso. Ele dá sempre a mais, recalcada, sacudida e transbordante. Mas o povo aqui, irmãos, estava passando um estreito, porque o povo não honrou, não serviu, não obedeceu ao Senhor, e Deus vai tratar com o povo aqui. Versículo 7. Aos 24 dias do mês 1º, que é o mês de Sebate, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo, olhei de noite, e vi um homem montado num cavalo vermelho, que estava parado entre as murtas. Oh, maravilha, irmãos, que estava na baixada, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, malhados e brancos. Vamos continuar para a gente entender, irmãos. E eu disse, Senhor meu, quem são estes? E disse-me o anjo que falava comigo, eu mostrarei quem são estes. Ele vai explicar. Então respondeu o homem que estava entre as murtas, e disse, estes são os que o Senhor tem enviado para percorrer a terra. Versículo 11, eles responderam ao anjo do Senhor, quem estava entre as murtas, e disseram, nós já percorremos a terra, e ela está toda tranquila e quieta. Irmãos, murtas aqui simbolizavam o povo de Israel. Os cavalos, irmãos, simboliza que a misericórdia de Deus, irmãos. Você fala, mas que significado, parece até estranho, mas é a misericórdia de Deus para o seu povo, a misericórdia de Deus para o povo de Israel. E hoje essa misericórdia estende para você e para mim, que somos o Israel de Deus hoje. Deus estende a sua misericórdia. Deus é misericordioso. Deus é amor. Deus quer que ninguém se perca, mas chega ao conhecimento do Evangelho. E Ele dá chance, oportunidade, todo dia, todo momento, para nós, para você. Quando fala que percorre a terra, Deus sabe de tudo, irmãos. Deus está olhando tudo. Deus está vendo tudo. Deus está contemplando tudo. Deus sabe tudo, irmãos. Até antes que a palavra chegue na nossa boca. E por isso que nós não somos consumidos, porque a misericórdia dele é a causa de nós não sermos consumidos. Aleluia. Versículo 12. Então o anjo do Senhor respondeu e disse, ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais esteve virado por estes 70 anos. Citamos aqui no início, irmãos. Aleluia. Jeremias 25. Leia lá o capítulo 25, 29. Reis. O livro de Jeremias, irmãos, quando fala dos 70 anos, que Deus usa a Jeremias para dizer, era uma disciplina, era uma correção, mas para o povo não se perder totalmente, irmãos. Deus repreende, castiga e açoita aquele que Ele ama. Se você está passando isso na sua vida, agradeça a Deus, irmãos. É difícil, mas é fé. Andemos por fé, não por vista, porque Deus está cuidando de você, aleluia.
Versículo 13. Respondeu o Senhor ao anjo, que falava comigo, com palavras boas e palavras consoladoras. Olha, irmãos, assim que é a palavra de Deus para você e para mim. Boas e consoladoras. Evangelho significa boas novas. Boas novas que curam, que salvam, que libertam, que transformam, que abençoam. As coisas podem estar difíceis, irmãos. Está complicada aos olhos. Há um palmo na sua frente, mas o Senhor é aquele que muda, que transforma, que dá vitória, que entra com a providência, aonde não tem ele faz existir. Irmãos, ele usa até a palavra dele, fala em Provérbios, tira do ímpio para dar para o justo. Irmãos, creia somente, aleluia. Versículo 14, o anjo que falava comigo disse, clama dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião. Olha o cuidado de Deus, irmãos. E com grande indignação estou irado contra os gentios em descanso, porque eu estava há pouco indignado, mas eles agravaram o mal. Irmãos, o homem que está longe de Deus, o homem que está fora da direção de Deus, só quer praticar, só quer exercer, só quer viver no mal, irmãos. Você, aleluia, tem que ser o Zacarias de Deus, irmãos. Você tem que se lembrar do seu vizinho, se lembrar do seu ente querido, se lembrar daquele que trabalha com você, daquele que passa na sua rua, porque Deus tem um plano na vida dele. Você tem que ir até ele, consagrar, buscar o Senhor, pregar a ele. Como Deus se lembra de nós, irmãos, nós temos que lembrar dessas pessoas para pregar, para anunciar, para convidar elas para estar na casa do Senhor, que é casa de oração. Oh, aleluia! Versículo aqui, bendito seja o nome do Senhor, 17. Clama outra vez dizendo, diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão, porque o Senhor ainda consolará Sião e ainda escolherá Jerusalém. Olha, que promessa maravilhosa. 18. Levantei meus olhos e vi 4 chifres. Olha, irmãos, outra visão. E eu disse o anjo que falava comigo, quem são estes? Ele me disse, esses são chifres que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. Presta atenção nisso, irmãos, dispersaram a Judá e a Israel, para nós entendermos aqui na frente. E o Senhor me mostrou 4 carpinteiros. E eu disse, quem vem estes fazer? Ele falou, estes são chifres que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pode levantar a sua cabeça. Estes vieram para amedrontarem, para derrubar os chifres dos gentios que levantaram seu poder contra a terra de Judá para o espalharem. Os irmãos lembram da visão lá de Daniel, né? Nabucodonosor, os medos, os persas, irmãos, e Roma. Esses povos, irmãos, entraram com uma força tão grande, com uma potência tão grande. Entraram na cidade de Israel, irmãos. Sabe que Judá e Israel são o mesmo povo. Uns na região norte, outros na região sul. E dispersaram. A Bíblia fala na história, isso está escrito na palavra do Senhor, que os primeiros que foram dispersos, irmãos, foi destruído o templo, irmãos, foi feito cativo, foi o povo ali da parte norte, Samaria, né, Israel, aleluia. Depois, mais alguns anos na frente, Judá, mas foram dispersos, irmãos. Chifres aqui fala dessas potências. Eles entraram, Deus usou eles, irmãos, para corrigir o povo acordar. Irmãos, Deus fala de um jeito com a gente, irmãos, e Ele usa pessoas para às vezes nos falar algo, para dizer algo, para trazer uma mensagem, para nos abençoar. Mas se Ele precisar, irmãos, também usar o nosso governo, irmãos, isso é sério, irmãos, para vir, para despertar nós aqui na cidade, no país que nós estamos chamando Brasil, para nós acordarmos, despertarmos, irmão, igual outros países do mundo, assim, já passam por essa situação. Deus vai fazer, irmãos, porque Ele é o Senhor. Irmãos, se dependente da direita ou da esquerda que foi eleito ou não, irmãos, creia no Senhor, sirva ao Senhor, obedeça a sua palavra, que o Senhor está no controle. Creia na palavra, creia na proteção de Deus. Irmãos, vamos passar tribulações, angústias, perseguições nessa terra, irmãos. Aqui no Brasil, onde nós moramos, vai acontecer, irmãos. Não vamos estar isentos disso, porque os irmãos de outros países estão passando até hoje e vivem passando e não estão isentos. Nós somos melhores? Não, irmãos. Vamos passar. É necessário crer nele e padecer por ele. Diz a palavra Filipenses 1:21, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Irmãos, nos ajude a fazer essa obra. Envie para os seus contatos. Traga, irmãos, pessoas para se inscrever no canal. Queremos aqui ter mais tempo, mais oportunidade, entrar ao vivo, falar, responder perguntas de pessoas, evangelizar. Ô, irmãos, aqui é tudo voltado para o Senhor, para o reino de Deus. Aqui nós não citamos nome de nenhuma denominação, nem a que nós congregamos e servimos, irmãos. Não falamos nome de ninguém, não pedimos nada, mas queremos o quê? Que o canal aumente, cresça, você deixe o joinha e a obra do Senhor seja feita. Vidas, almas se convertam, volte para o Senhor.
E você, irmãos, que está aí meio duvidoso, que Deus te desperte, você lê a palavra dele e se enriqueça. Colossenses 3,17, que habite em vós a palavra de Cristo ricamente, amém? Deus abençoe a sua vida grandemente em nome de Jesus.